está em processo de depressão tende a dormir mais. Quem nasce primeiro, a depressão ou a falta do sono? Porque se a gente parar para pensar, essa pessoa ficar no quarto escuro, não tem contato com essa luz, a tendência é cada vez menos ela ficar acordada até agravar o quadro dela, né? Mas quem que nasce primeiro? Na verdade, a depressão ela pode cursar com alteração do sono. A apresentação mais comum é com insônia, a pessoa não dormir. Nas apresentações atípicas, a pessoa pode ter hipersonia. Existe depressão que a pessoa dorme demais, mas a apresentação mais comum é a pessoa não dormir. E isso é muito frequente, a pessoa se trancar num quarto escuro e a ausência de luz, dentro desse mecanismo que eu falei aqui, ela interfere para a questão de toda a regulação do sono, mas ela interfere no humor também. Aquela questão da melatonina, da luz, entrar na retina, interferir na melatonina e no cortisol, isso não desregula só o sono, não. Isso desregula o humor também. Tanto que existe a depressão sazonal, depressão que aparece só em determinados períodos do ano, que são épocas menos iluminadas. No Brasil, a gente não vê isso tanto, mas, por exemplo, no Canadá, em regiões que têm as estações do ano mais marcadas, existe a depressão sazonal. Agora, quem veio primeiro, a insônia ou a depressão, nem sempre está muito claro, porque a depressão pode levar à insônia e a insônia pode levar à depressão. E não raramente, os dois processos acontecem de forma simultânea. Antigamente, a gente até classificava assim, insônia primária e insônia secundária, ou seja, aquela insônia que é a insônia por si só, ou uma insônia secundária. Quando, olha, fulano está com insônia, eu estou com um paciente que tem insônia. Não, mas isso é uma insônia secundária. Por quê? Porque esse paciente, na verdade, ele não tem uma insônia. Ele tem uma insônia, mas essa insônia veio por conta de uma depressão. Só que o que a gente observa hoje? Que muitas vezes ele não tem insônia, aí a pessoa deprime. E aí deprimiu e desenvolveu a insônia. Aí eu tratei a depressão. Aí ele não tem mais a depressão, mas a insônia continuou. E aí por isso que ele continua triste. Aí ele continuou com a insônia. Aí passa um pouquinho depois, a depressão volta. Então a gente tem que analisar ele como um todo. E nem sempre fazer essa diferenciação ela é muito fácil. Porque, na verdade, é meio que todos os processos eles estão acontecendo de forma meio simultânea. Nem sempre a gente consegue ter essa clareza. Isso vale para o álcool, por exemplo, também. Quem começou primeiro? Começou a beber? Começou a depressão? É a vida que está acontecendo. A gente tem que tentar olhar ali o que veio primeiro, o que não veio, mas claro que para um tratamento a gente tem que olhar aquela pessoa como um todo e, obviamente, né, a insônia, gente, quando você está diante de uma pessoa, a insônia, ela tem que ser o ponto de partida para tudo. Ansiedade, bipolaridade, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, dependência química, obesidade, diabetes. Eu acho que tudo em medicina, tudo em saúde, começa pelo sono. Porque, assim, você leu aí no início do programa, aí você falou infertilidade, você falou AVC, você falou infarto, você falou diabetes, câncer. Então, uma pessoa que dorme mal, ela está doente, física e mental. Então, o sono, ele tem que ser olhado em primeiro lugar. Agora, se a gente pegar uma rotina tradicional, assim, né, na nossa sociedade, que chega sexta-feira, todo mundo quer sextar. Então, vamos supor, a pessoa dormiu bem durante a semana, aí vai lá, sextou. E aí, bebe, dorme 3 horas da manhã, aí sábado vai sabadar, e aí, não sei o quê, e aí fica exausto. A gente consegue fazer ciclos de uma rotina adequada, de segunda a quinta, e de sexta a domingo ficar assim e dar certo? Muita gente não. E aí, é uma coisa triste da gente falar, que infelizmente as pessoas não gostam de ouvir. E assim, a gente tem que ser um pouco adulto e começar a entender que infelizmente, assim, porque as pessoas às vezes elas não gostam quando a gente fala algumas coisas. Eu queria, nesses dias uma paciente falou comigo assim, mas eu queria ter um tratamento certinho, mas eu adoro beber, mas eu queria ficar bem bebendo. Gente, tem muitas coisas na vida que a gente... Prioridades, né? Que a gente não pode, assim, assim... mas... Porque senão a gente fica assim, eu queria. A gente não pode querer ter os mesmos resultados de uma pessoa que está fazendo diferente da gente. Então, assim, olha, você pode ter, mas você não vai ter o mesmo resultado daquela pessoa que está fazendo diferente.
Claro que não tem ninguém santo aqui, né? No início do programa eu falei assim, não, que eu durmo bem. Eu não tô falando que eu tenho uma vida de segunda a domingo e tal. Não tô falando isso de jeito nenhum, nem de longe. Nem foi na nossa Mas confraternização, não foi por isso. Porque tinha que dormir cedo. Não, mentira. Porque eu não estava em Belo Horizonte. Tá? E que Mentira. sorte a sua, viu? Porque a galera dormiu tarde. Não. E beba. Mentira, a gente não Não, bebe não. aqui. Mentira. Mas não foi por isso, tá? Mas nem de longe eu tô falando isso, tá? Que santo, tem que ser um santo, não é isso. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte, que muitas coisas, não dá pra gente querer tudo o que a gente quer, vai ser possível. Então, assim, se você tem um problema grave com insônia, igual eu falei aqui no início do programa, que eu durmo bem, por 2 motivos. Eu procuro, sim, controlar um pouco o meu ambiente em relação à luz, um pouco também de sorte. Eu nunca tive problema com sono. Né? E depois que eu estudei também, eu melhorei um pouquinho essa questão de luz, mas também nunca tive. Lá em casa a gente nunca teve problema com sono, graças a Deus. Mas assim, se você tem um problema de insônia grave, você está escutando aqui, você tem um problema de insônia grave, infelizmente você não vai ter muito essa opção de regular, ficar bonitinho de segunda a sexta, esculhambar sábado e domingo, e de segunda a sexta fazer tudo certinho, esculhambar. Você tem essa opção, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai, provavelmente, você não vai conseguir regular o seu sono de uma forma legal. Então a gente tem que começar a acostumar com essa ideia que a gente faz de um jeito, ou então a gente não vai ter os resultados que a gente gostaria de ter. Então, assim, é uma verdade, é um dado da realidade, né? Não tem como eu falar diferente aqui. Mas falando de redução de danos, assim. Ah, lá ela. Dá pra fazer Você pra pegou. quem não... Não, porque... Ótimo. Vamos ser honestos, já que ele Exato. falou assim, vamos ser honestos. É. Tem coisa que a gente não vai abrir mão. Mas você pode deixar isso. Eu queria fazer uma outra Excelente questão, porque a pergunta dela. mas deixa pro final pra Vamos gente guardar. guarda ela aí. Que eu queria ainda problematizar a coisa em Ótimo, vez claro. de antes. Ronco. Queria falar sobre ronco. Porque eu queria saber do prejuízo para quem ronca e para quem dorme com quem ronca. Né? Porque eu acredito, né? E não tô falando de... Né? Porque todo mundo ressona alguma vez, dorme de a barriga para cima, bebeu um pouco mais, nariz entupido. Tô falando de ronco, motosserra ali. Derruba a casa. Crônico, exato. Motosserra. Então assim, por que algumas pessoas roncam e outras não, né? A gente precisa cuidar do ronco. Que horas, são muitas questões sobre o ronco, né? Porque assim, que horas que a gente cuida? Porque quando a gente brinca com a pessoa que ronca, né? Fala, nossa, é ronco. Ah, não escutei. Vira meio uma brincadeirinha ali, a pessoa não cuida e a coisa vai... Né? Isso pode ser muito prejudicial para todas as pessoas envolvidas, né? E Pra está que associado a outras doenças em alguns casos, né? Inclusive. Está associado. E quando a gente fala de insônia, a gente pode pensar no ronco para a pessoa que está dormindo junto, né? O barulho ali que incomoda. E para a própria pessoa que está roncando, isso pode ser um indicativo, talvez, da apneia do sono, né? Uma obstrução que está tendo ali. E a apneia do sono, inclusive, é uma das causas frequentes de problemas com sono, de insônia, né? Onde a pessoa começa a dormir, ela para de respirar, ela tem uma parada respiratória, então ela precisa acordar para voltar a respirar, então ela tem toda hora despertares noturnos ali. Então o ronco, ele é um indicativo que tem algum problema ali na saúde respiratória que precisa ser resolvido, né? Procurar um otorrinolaringologista e tal para trabalhar aquilo dali, porque isso impacta tanto a saúde do roncador, né? Física e na questão do sono, quanto da pessoa que está dormindo próxima dele ali, né? Então acho que isso tem que ser levado em conta.